UEL FM apresenta Zotcast, Pra Fora da Porteira. Programa produzido pelos alunos e docentes do curso de Zootecnia da UEL. Notícias, entrevistas e muita informação sobre a produção e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal que fazem parte do nosso dia a dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zoocast Pra Fora da Porteira. Eu sou Michele Mariano. Eu sou Mariane Krinsev. E hoje iremos apresentar o episódio sobre nutrição de cães e gatos. Para compor a mesa, temos como convidados o professor Dr. Alexandre Oba, que é professor adjunto do Departamento de Zootecnia, responsável pelo Departamento de Nutrição Animal, de Nutrição de Monogástrico. E a nossa entrevistada, a zootecnista Janaína Oliveira, formada pela UEL em 2010, trabalha há 10 anos na área de nutrição pet, já desenvolveu vários alimentos completos para cães e gatos de várias marcas diferentes, que hoje em dia estão no mercado. Atualmente trabalha como representante comercial da Special Dog, além de prestar consultoria em formulações, BPF, legislações, processos produtivos e estudo de mercado do desenvolvimento de novos produtos. E como futuro, ela também tem um projeto de alimentação natural. Oi, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Então, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente tem para nossa entrevistada, Janaína. Como primeira pergunta, Janaína, eu já queria direcionar sobre o mercado pet. Mesmo com a pandemia, ele não parou de crescer, né? A gente sabe aí que até aumentou, assim, o pessoal com a escolha de pets, né? Todos em casa, e aí arrumou companheirinhos, assim. E o setor pet food, ele é o principal, assim, representando 55% do faturamento. Por que o mercado pet e o pet food cresce mesmo em momentos de crise? Então vamos lá, meninas, boa tarde para todo mundo. Realmente, o setor de pet como um todo, ele continua, ele vem crescendo, né? Na pandemia aí você comentou, em 2021 foi o ano que mais se vendeu ração na história. Vendia assim, eu acho que as pessoas estavam comprando como realmente se não houvesse amanhã. E tanto que hoje a gente, para vender, as empresas estão com a cabeça lá em 2021 ainda e querem que se venda tudo aquilo e já não é mais a mesma realidade. Mas por que continua crescendo? É um mercado que não é moda, as pessoas continuam investindo, abrindo pet shops, fábricas de ração e outras, né, demandas aí do segmento. Porque o pet deixou de ser um animal de estimação ou um bicho do quintal para virar um membro da família. E isso é um posicionamento social que ele não tem volta. A pessoa que trouxe o cachorro, e aí eu falo por mim mesma, o Oba aqui do lado, para dentro de casa, ele dorme na cama, ele sobe no sofá, ele nunca mais vai voltar para o quintal. E aí, o que acontece? Você quer o melhor para o seu companheiro. Então, aí é onde acontece uma busca por uma alimentação melhor, por um cuidado veterinário maior. E aí é uma tendência, né? As pessoas hoje, seja por diversas questões sociais, elas têm tido menos filhos. E muitas vezes, sim, os pets, cães, gatos e outros animais, eles entram na família e ocupam esse lugar de filho. E é aquilo, eu volto a falar, não é uma moda, não vai passar. É um movimento social que ele vai continuar crescendo. É isso mesmo, né, Janaína? A gente tem, né, só quem tem sabe, né, como a gente trata esses cachorros hoje em dia. Sim. Ele vai para a cama, né, você busca o melhor alimento para esse animal, né, se você come alguma coisa, tipo uma fruta, né, eu mesmo, minha cachorra adora melancia, né. A minha também. Eu como a parte menos doce da melancia e deixo a parte mais doce da melancia para cachorro. Tá vendo, gente? É pai. Então, né, como nós estamos humanizando esses animais, consequentemente nós buscamos aquilo que é melhor para eles, né? E dessa forma as pessoas estão investindo, né, buscando alimentos, né, que vão proporcionar maior longevidade, maior bem-estar para esses animais.
Tem um dado do IBGE, não lembro agora em que ano foi, que bateu a marca de termos mais cães no Brasil do que crianças. Então, só por aí já vê. Eu também. Isso é uma realidade na minha casa. É. Temos 5 anos de casado, não temos filho, mas temos 5 cachorros. Então, Um pra cada ano. Um filho por ano. Eu tenho um gatinho também. A gente trata ele como se fosse o irmão mais novo lá em casa. A gente dorme, vai. Nossa. é uma tendência, né? A expectativa de vida dos pets aumentaram, mas antes disso, das pessoas. Então, além de ter essa humanização de trazer o pet para dentro de casa, tem muitas pessoas vivendo mais, idosos, e aí para ter companhia acabam adotando um pet e vira também o filho que não tem mais dentro de casa. É o que eu falo, é um movimento social que não tem retorno. Sim. Uma outra coisa, você já trabalhou em vários ramos, né, do mercado pet. Uma dúvida que a gente tem: quais são os tipos de profissionais que o mercado pet hoje em dia ele procura? Bom, quando a gente fala em mercado pet é muito amplo. Vamos pensar assim, fábrica de alimento, uma fábrica de ração. Tem diversos tipos de profissionais lá dentro. Mais comum, zootecnistas, né, que tem um know-how maior para mexer com a parte de formulação, veterinários também, toda a parte de documentação, legislação de mapa. Quando você vai ali para a questão de controle de qualidade, você vê o pessoal da química, pessoal da farmácia, até nutricionista mesmo já vi também trabalhando ali no controle de qualidade. São os tipos de... engenheiro de produção, são os tipos de profissionais mais comumente encontrados nessa parte de produção, né? Mas aí vai para a parte administrativa, a parte de projeto, né? Então, acho que não tem nenhuma profissão totalmente excluída. É muito questão de você terminar a sua graduação e buscar se especializar em determinado assunto que você acha que te interessa, né? Eu saí aqui da UEL, confesso que eu nunca me imaginei trabalhando com nutrição pet. Hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Muito interessante. É um caminho até pra gente que tá na graduação, né? A se pensar. Sim. E agora, Janaína, a gente sabe que hoje no mercado existem vários tipos de rações, né? E uma dúvida frequente que a gente às vezes encontra quando vai escolher a melhor opção para o nosso bichinho é que, assim, tem vários tipos de rações, né? A gente encontra aí, e elas são classificadas em econômica, standard, premium e super premium. E qual seria a diferença que a gente encontra em cada uma delas? Então, né, na verdade, esse é uma dúvida que não tem uma resposta precisa. Por quê? Porque não tem legislação. Então, assim, a gente tem sim diversos tipos de alimentos no mercado. Dá para falar, como você disse, o econômico, o premium. Aí hoje tem o prêmio especial, o super prêmio, o high premium. E como é que eu diferencio, né? O que ele tem que ter para ele estar nessa categoria? Não tem legislação que segmente isso de uma maneira assim, legislação é documentada. Então, é muito triste, porque as pessoas escrevem o que elas querem na embalagem. Infelizmente, né, como a gente sempre escuta por aí, esse jargão, papel aceita tudo e rótulo também. Tem normativas de rótulo de coisas que são obrigatórias ter, mas a classificação do alimento, ela não tem legislação. Então, o que a gente entende, vamos falar assim, de vivência? Porque como não tem lei, não dá nem para cobrar isso do mercado. Então, uma ração econômica é uma ração mais simples, geralmente 18, 19% de proteína, 7, 8% de extrato etéreo, fibra um pouco mais alta, matéria mineral também um pouco mais alta. Jana, o que isso vai acarretar? Ela é ruim? Não. É um alimento econômico que, pensando numa empresa credível que fez tudo certinho, ela tem tudo que o animal precisa. Ela só tem uma digestibilidade menor, então aquela coisa que você vai encontrar fezes maiores, porque ele não vai conseguir absorver tudo que está ali. Muitas vezes a proteína é de uma origem que o animal não consegue. Está ali, bateu, fechou a fórmula, mas ele não vai conseguir absorver aquilo ali da maneira que precisava. E aí, conforme a gente vai ali para o prêmio especial, super prêmio, high prêmio, vai aumentando a quantidade de proteína, a quantidade de extrato etéreo, diminui a quantidade de fibra, diminui a matéria mineral. Mas, principalmente, a qualidade da proteína que está lá dentro.
Então, por exemplo, hoje, se você procurar em fontes nutricionais, até sola de bota, pneu, ele tem proteína. Mas não dá para usar. Mas, ó, vamos pegar um ingrediente que você vê na formulação. Farinha de pena. Farinha de pena tem 80% de proteína. Nossa! O que o animal absorve disso? Praticamente nada. Aí você coloca lá uma proteína de soja hidrolisada. É outro nível de proteína, entendeu? Então, assim, conforme vai subindo a categoria dos alimentos, a proteína é de melhor qualidade, consequentemente de melhor absorção, e aí é aquilo de você poder oferecer uma quantidade menor, muitas vezes, do alimento, e ele nutrir o animal com tudo que ele precisa. Você vê em volume de fezes diminuído, odor de fezes diminuído, pelagem que cai, né, com menos frequência, tem um brilho melhor, a qualidade da pele. Aí, por exemplo, eu falo que é para os pozinhos de pirim-pim-pim, que são os aditivos. Então, você chega lá numa Super Premium, aí tem produto para articulação, condroitina, glicosamina, tem polifosfato para reduzir tártaro de dente. Então, tudo que... Não tem milagre, sabe, gente? Eu sempre falo, não tem milagre. A ração é barata? Ela é ruim? Não necessariamente. Mas uma ração mais cara, ela é mais completa. Então, são essas segmentações. Mas eu acho que já passou da hora da gente ter uma legislação que classifica, enquadra e cobra os alimentos de forma correta. Porque é uma bagunça, gente do céu. Sim. Quem Com sabe, certeza, né? Então, enquanto você não tem uma normativa, né? As empresas fazem o que elas querem, né? Como... os ingredientes, né, que deveriam ser em ordem decrescente. Então, aquilo que vem escrito primeiro, né, deveria ser aquilo que tem maior quantidade, não é assim. Então, tudo isso faz com que os profissionais tenham dificuldade de saber, né, se realmente aquela ração também é de melhor Sim. qualidade, em função de não saber o quanto que está sendo incluso dessas matérias-primas. E o que varia muito, né, Janaína? Entre essas rações é a qualidade das matérias-primas. Sim. Você tem várias fontes de matérias-primas que fornecem proteína. Umas, como a Janaína disse, são ruins e outras são boas. Então, tudo isso dificulta para o profissional entender qual ração em si, né, ele vai adquirir. Então, precisa ter muito estudo, muita observação, né, no rótulo, tá, para saber qual ração é a de melhor qualidade. É isso da composição realmente. Segundo as boas práticas de fabricação, o BPF, a composição deve começar do ingrediente de maior quantidade para o menor. Mas eu já peguei rótulo de ração que começa com óleo. Aí você fala, é líquida a ração? E aí, a maioria das pessoas, a grande maioria, elas olham só a frente da embalagem. E ali, gente... é propaganda, é claim, é para chamar a atenção do consumidor. Então, assim, se você quer conhecer, vamos confiar em tudo que tá, olha atrás, na composição, sabe? Ali tem as informações que realmente são pertinentes para te fazer tomar a decisão entre um produto e outro. Quem sabe futuramente, né? A gente não tem aí. A gente sabe que no mercado a gente tem ração para filhotes, para cachorros adultos, para cachorro sênior, né, e de raças grandes. Existe alguma diferença no princípio, né, da fabricação dessas rações? Existe muita diferença na composição dessas rações e é uma coisa que, infelizmente, as pessoas ainda não se atentam. Elas têm todo esse amor pelos animais, mas, assim, eu acho que falta, tem hora... não só, não digo nem estudar, mas escutar, às vezes, o profissional da loja mesmo, sabe? Por exemplo, você falou, ração de adulto e filhote, tem diferença? Tem diferença. Um filhote, ele está em crescimento. Então, consequentemente, o produto formulado para ele tem que ter mais proteína, tem que ter um pouquinho mais de gordura, porque ele precisa de mais energia, né? A parte de cálcio e fósforo, ela acaba sendo mais elevada. O fósforo é alto para filhote e é uma coisa que, por exemplo, para um cachorro sênior faz mal. Um cachorro com mais de 7 anos de idade, que a gente considera sênior, tem muita gente que fala assim, eu vou levar a ração de filhote porque ela é pequenininha, e aí ele tem dificuldade de mastigar, e ele não imagina o dano que ele está causando para o rim desse animal, porque o fósforo é uma molécula muito grande, e aí um animal já de idade, ele acaba tendo dificuldade em metabolizar isso. Então, assim, gente, cachorro de idade não pode comer ração de filhote. Hoje no mercado tem várias rações sêniores, né, de várias marcas, de vários preços, não foge daquilo que você ia gastar normalmente. Então, procurar dar a ração
E as pessoas não entendem isso, né? É difícil você pensar assim, cachorro sênior. E tem muitos, a grande maioria hoje, né, com a expectativa de vida aumentada, tem muito sênior, tem muito senhorzinho, muita senhorinha, né, que tá comendo a ração errada e faz mal. A ração, por exemplo, sênior, além dessa baixa quantidade de fósforo, que é muito importante, ela acaba tendo um pouquinho mais de proteína, mas menos que a de filhote, porque a de filhote é muito para ele, né? Aí acaba entrando ali a condroitina, a glicosamina para melhorar a articulação. São vários quesitos que são importantes. A pessoa que ela formula, ela determina aquilo que é exigência nutricional de cada idade. Né? Um adulto é diferente de um filhote e um idoso muito mais diferente, né? Porque ele tem as necessidades e precisa. Você vai conseguir dar não falo nem um resto de vida, porque hoje os cachorros realmente estão vivendo muito, mas você vai dar uma qualidade de vida para ele, né? E aí tá na decisão do tutor, porque o cachorro não escolhe. E o animal idoso, né, querendo ou não, é que nem a gente, diminui a atividade física. Uhum. Então, se ele tem uma redução de atividade física, ele tem perda de massa magra e ganho de massa gorda, né? Então, a taxa metabólica basal dele cai muito. Consequentemente, ele vai ter que ter uma alimentação com uma menor energia. Né? Então, senão ele pode ter uma predisposição também a ganhar muito peso. E aí o pessoal dá uma de filhote que tem bastante energia, né? Vai na contramão da necessidade dele. A qualidade da proteína também, né, Sim. Janaína? Tem que ser uma proteína de melhor qualidade. Ele já não consegue metabolizar de uma forma fácil. Então, tudo que for, né, já proteína hidrolisada, às vezes proteína de ervilha, tem várias fontes, né, que são de mais fácil digestão. É igual, vamos falar assim, igual o vozinho, a vozinha da gente já não vai comer ali uma pratada de arroz, feijão e bife, tem que ser um negócio às vezes mais tranquilo. E o cachorro também tem essa necessidade. E aí hoje no mercado tem os produtos que são específicos para isso. Então é só o tutor realmente se atentar, todo pet shop tem. Assim, você que tá na linha de frente do mercado pet, e a gente tem visto, né, que a expectativa de vida do cão tem aumentado. As vendas, elas têm aumentado também na questão de ração sênior? Então, realmente, eu estava até lendo ontem que nos últimos 30 anos a expectativa de vida, ela dobrou dos animais, né? E aí que tá, eu não vejo esse aumento na ração sênior, porque a maioria, eles não entendem, realmente não tem essa compreensão de que se faz necessário você dar esse produto que é específico para um cachorro com mais de 7 anos, sabe? Eles vão mas é que ele sempre comeu essa... E não é por aí, né? Eu falo assim que a gente tem a responsabilidade do animal, assim como a gente tem com o filho da gente. Muitas vezes eles não têm compreensão e maturidade para querer ou não querer determinadas coisas. E aí para um pet também. É claro que você tem que fazer toda uma transição, né? Não chega lá e troca a ração de uma vez. A transição é gradual. A gente sempre fala para fazer essa transição durante 5 dias, mas é de responsabilidade do tutor escolher o produto mais adequado para cada fase do animal, né? E isso traz reflexos. Que nem essa sobrecarga renal aí, é cumulativo. Vai chegar ali daqui 4, 5 anos, o que vai acontecer? Vai ter falência de rim. E aí? Que é o que a gente mais vê hoje em clínicas. Tem bastante. Perdi uma, sim. Mas ela comia sênior. Porque é comum, né? Uma das principais causas de mortalidade são as causas renais, principalmente para gato, né? Então, por isso que deve-se evitar, né? A ração de sênior, né, como a Janaína disse, é uma ração que tem menos fósforo, menos, né? E, consequentemente, mesmo o animal não tendo problema renal, toda a ração sênior já tem, porque já está antevendo que pode ter. Então, ele já está atuando prevenindo esse problema, né? Em questão de gatos, assim, também é muito importante lembrar, a gente sempre vê, né, agora a gente aprendendo também, que os gatos adultos e os gatos castrados, a exigência nutricional é totalmente diferente também, né? É diferente desde que o seu gato castrado seja um gato mais prostradinho, tem gatos que são castrados e continuam ativos. Tem necessidade dele comer uma ração de gato castrado se ele tá com o peso ok e tá aparentemente saudável? Não. A ração de gato castrado, ela é principalmente o quê? Uma ração light, ela tem menos gordura, mais fibra, um pouquinho mais de proteína, porque acredita-se que daí ele vai acabar perdendo massa magra, e geralmente um ingrediente chamado L-carnitina, que é um acelerador de metabolismo. Então, ele ajuda na manutenção e às vezes até redução do peso. Então, assim, eu preciso dar ração de castrado porque eu castrei? Depende. Vai observando o seu... Porque, assim,
Consequentemente, ela é um pouquinho menos palatável, ela tem menos gordura, tem mais fibra, ela é light. Se o seu gato tá ok, ele não tá ficando obeso, ele não tá ficando inativo, não tem essa obrigatoriedade. Tá, e tudo isso, né? Mesmo o consumidor olhando, né, as regrinhas que tem no rótulo de quanto fornecer, tudo aquilo é estimativa, né? Pode ser que está superestimando ou subestimando, né? Porque é um indicativo apenas. Aí o proprietário que tem que observar o score que está esse animal, né? Se o animal está ganhando peso, então tem que reduzir. Se o animal está emagrecendo, então tem que aumentar. Então, as quantidades que estão expressas nos rótulos, né, são apenas indicativos de quanto você deve fornecer, mas não quer dizer que é exatamente aquilo. Então, você tem que acompanhar, né, o score de cada animal e, em cima desse score, determinar se você aumenta ou se você reduz a quantidade. A tabela é uma média, né? E eu vejo, gente, que quase ninguém olha a quantidade. Vai lá, enche o potinho, aí acabou, enche de novo. Ai, mas tadinho, vai ficar com fome. E aí, é aquilo. É uma tendência, né? Hoje, os cães obesos. E aí, o que acontece? O próprio animal vai sofrer. O dono vai sofrer junto, vai gastar muitas vezes um valor que não seria necessário. E assim, tem que controlar. Não é porque tá ali, ele quer mais. É aquilo que eu falei. O cachorro, o gato, a gente é responsável por ele. Então, a gente tem que fazer o que é melhor para a saúde dele. Esse negócio de não controlar, deixar comer o quanto quer. E aí o animal, você vê ali muitos animais hoje com dificuldade respiratória, problema de articulação, né? Então, procura olhar na embalagem, como o Oba falou, é um direcional, não é verdade absoluta, mas vai olhando, né? Ó, tá gordinho, vou diminuir um pouquinho. E tem que controlar. O interessante seria, então, a gente deixar, vamos supor, café, almoço e janta, não deixar à vontade, até porque também se fica ali o dia todo no pote, pode perder ali algum nutriente, alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu tenho hoje 4 cachorras, eu coloco ração só à noite. Às vezes eu coloco de manhã e de noite, mas, por exemplo, quando tá quente, elas não comem durante o dia. O ideal, é que eu não fico em casa também, né, gente? Mas o ideal seria o quê? Dividir em 2 a 3 refeições. Mas é aquilo. É a quantidade que ele tem que comer por dia, fracionada em 2 a 3 refeições. Não colocar 2 vezes a mesma quantidade. E é isso que a grande maioria das pessoas fazem. E aí, tadinho, não, gente. Tá fazendo mal pro próprio animal. A obesidade traz consequências, assim, a médio e longo prazo que, olha, sofrem bastante. E a Janaína disse, né? O ideal, né, seria 2 ou 3 vezes, né? Por quê? Porque às vezes o cão é um animal meio glutão, né? Dependendo da raça aí, ele é muito glutão. Então, por exemplo, se você dá só de manhã, por exemplo, pode ser que ele coma tudo de uma vez, aí ele vai ficar em jejum todo o resto do dia, né? À noite, aí ele vai só comer no outro dia. Então, em termos assim de melhorar o bem-estar do animal, né? Fracionar em 2 vezes, porque aí ele vai ter uma refeição de manhã e uma refeição à noite. Então, é igual a gente, né? Mesmo quando a gente tivesse tudo de uma vez e depois ficasse um tempão sem comer. Equilíbrio, né? Então, acho que seria melhor, né? E também, né? É que o gato e o cachorro também têm comportamentos diferentes, né, Janaína? Tem. Então, enquanto que o cachorro normalmente é glutão, ela come tudo de uma vez, o gato não, né? O gato, ele vai comer lá 15, 20 vezes durante o dia. Então, não é por isso que também tem que deixar a ração à vontade. Você tem que deixar a ração disponível. Aquela quantidade que você calculou, que tem que fornecer para esse animal, você coloca aquela quantidade e deixa ali que ele vai comer várias vezes durante o dia, à noite, porque o gato tem hábito noturno também. Tá? Então, são animais com características distintas aí. Interessante. Agora, Janaína, sobre... A gente vai no mercado e vai comprar os produtos, né? A ração, seja para o cachorro, seja para o gato. E aí, qual seria, assim, as informações primordiais, assim, para um consumidor olhar na embalagem e decidir, não, essa é a ração certa para o meu animal? Eu acho que, de verdade, o primeiro fator que você tem que analisar é o custo-benefício. Quanto você pode pagar?
né? Porque não adianta também a gente fazer uma coisa que fica irreal, você dá um mês, aí o mês que vem já não dá mais. Então, equilíbrio. Hoje tem ração de qualidade para todos os bolsos, de verdade. Eu venho de, né, formulação de várias indústrias diferentes, estou no mercado todo dia, né? Visito aí mais de 115 clientes todo mês, então estou nos pet shops todo dia. Tem sempre uma ração nova aparecendo, não para de surgir. Claro que eu considero hoje muito importante você primeiro olhar para uma marca que seja de confiança. Ah, o que é uma marca de confiança? É uma marca que está exposta, que ela tem medo de, se ela colocar alguma coisa, seja por intenção, falta de atenção, alguma coisa maléfica no mercado, ela tem medo. Tem que estar procurando marcas que estão estudando, que estão evoluindo no mercado, que estão sempre lançando produto, porque infelizmente, como a fiscalização nesse nosso setor de nutrição animal é muito precária, desde as próprias legislações que a gente comentou agora há pouco, e não tem também fiscal, porque, gente, hoje tem fabriquinha em fundo de quintal, literalmente, tá? Tem algumas propriedades rurais aqui que tem extrusor e fabrica ração. Que controle que tem de qualidade? Nenhum. Não tem mesmo. E essa ração tá no mercado, Jana? Tá no mercado. Pessoal, compra? Compra. Cachorro come? Come. Vai fazer mal? Não sei. Não sei o que tem lá dentro, não sei que controle que eles têm. Então, assim, sempre procurar marcas que são mais credíveis. E aí, assim, você vai olhar o quê pro seu... É aquilo principalmente, é um adulto, vou olhar a ração de adulto. O filhote, ração de filhote, o gato, ração do gato. Teoricamente, tudo que está no mercado hoje está de acordo com aquilo que se propõe. Então, você vai lá, você olha, né, aquilo que você acha que está condizente de custo-benefício e leva para o teu animal. Ah, tem às vezes rejeição? Tem. Os organismos são diferentes, assim como nós, né? Tem gente que gosta de camarão, eu, por exemplo, não gosto. E os cachorros e gatos também têm as suas preferências. Não essa das pessoas que acham que todo mês, cada 15 dias, tem que trocar a ração do cachorro. Isso aí é muito mais coisa do dono do que do cachorro, viu, gente? Com certeza, né? Agora a gente gostaria de né, aqui na mesa se encontra os salgadinhos. E a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Esses daqui eles foram patrocinados pelo Canto da Coxinha. O Canto da Coxinha ele é localizado na rua Antônio Dias Adorno, número 1434, no Jardim Novo Bandeirante, em Cambé. Lá você encontra salgados diversos, né, como a coxinha de carne, de frango, quibe, bolinha de queijo, de presunto e queijo. Os salgados são fritos na hora, eles aceitam encomenda, tem delivery. E para saber mais, podem seguir eles nas redes sociais, que é @Canto da Coxinha Oficial. Muito bom, hein, gente? E aí também, gente, a gente... Pode falar depois na porta. Tá, você pode... Nessa questão sobre a ração, sobre as rações, né, mais econômica, a gente sabe que teve um aumento no preço das rações. E muita gente não, assim, a condições, né, com as questões financeiras do país mesmo, diminuiu um pouco a questão financeira das pessoas. E algumas passaram a dar comidas para os animais, comidas de humano. O que você acha que seria melhor? A gente fornecer uma ração mais barata, no caso, uma ração econômica, ou fornecer a comida? Ou o que muita gente faz, misturar, colocar a ração ou com arroz ou com fubá, que é o que a gente já ouviu falar. Olha, sem dúvida nenhuma a ração econômica. Ah, mas não pode dar comida? Pode, não é questão que não pode. Só que assim, a ração econômica, por mais barato que ela seja, pensando que é um fornecedor idôneo, ela tá calculada com todas as necessidades, exigências. Os cães hoje têm, se eu não me engano, 43 tipos de aminoácidos, minerais que são específicos, que eles precisam para manter a saúde, né, e a longevidade. E isso aí, gente, é só, além da formulação com os ingredientes básicos, suplementando via premix. Né? Então, ômegas, eles não, né, principalmente o 3 não tem que suplementar, selênio, zinco e uma infinidade. E isso aí, quando você coloca lá o arroz com feijão e um olhinho de carne ou fubá, não tem.
O cachorro vai morrer se ele comer isso? Não, gente, não vai morrer. Mas a médio e longo prazo ele vai, essas deficiências nutricionais, essas carências, elas trazem consequências. Então, assim, entre você dar comida e uma ração econômica, a ração econômica é garantia de acertar o que ele realmente precisa consumir. É isso mesmo, Janaína, né? Então as pessoas pensam que só porque às vezes dá um arrozinho com uma gordurinha lá, né, que sobrou do bife, como o animal gosta, né, é bom para o animal. Não vai atender a exigência dos nutrientes que o animal necessita. Consequentemente, a médio e longo prazo, né, isso vai se apresentar como uma imunodeficiência, né, e vai ficar muito mais fácil o animal adquirir uma doença, né? Então, a ração econômica é muito mais viável para quem não tem condições de comprar uma ração de melhor qualidade como uma super premium, em vez de dar um resto de comida aí, ou mesmo, né, aquelas pessoas que estão indo para alimentação natural e que não tenham a consultoria de uma pessoa especializada, tá? Porque às vezes as pessoas por conta própria querem dar uma alimentação natural e não estão atendendo a exigência desse animal, que também vai causar transtornos futuros aí. Janaína, agora nessa questão aí, né, ração caseira, ração econômica, hoje em dia a gente vê muito falar sobre alimentação natural, né, para os animais. E qual seria a sua opinião em relação a isso? E quais seriam as desvantagens e vantagens disso daí? Então, até o Oba comentou, né? Hoje vem muito, principalmente na internet, as pessoas alimentação natural, porque a ração dá câncer. Não dá câncer. A ração não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou dar alimentação natural. Ótimo, é uma opção interessante, desde que formulada por um profissional. Porque é o que eu tô falando. Gente, eu vejo muita coisa sobre esse assunto, né, na internet. Você segue depois aparece um monte, né? É cada absurdo, assim, de vídeo das pessoas acham que tem ali alimentação natural. E, por exemplo, eu vou dar só carne pro meu cachorro. Tá errado. Porque ele é carnívoro. Não é por aí. Sabe, tem que sim suplementar. Então, você vai ter que colocar ali a quantidade de proteína, de carboidrato. Mas precisa de carboidrato? Sim, você não consegue gerar a demanda de energia que o animal precisa para ser saudável só comendo carne, sabe? Precisa suplementar com ômega ali? Precisa. Via cápsula ou via um óleo ali de sardinha, alguma coisa nesse sentido. E a parte micro, né? As vitaminas e os minerais via suplementação artificial. Tem vários suplementos no mercado aí, Food Dog, Nutrifood, várias coisas, claro. E aí a quantidade ideal para o tipo de animal, o peso, a faixa de vida que ele tá, se ele é filhote, se ele é adulto, se ele é sênior. Então, assim, alimentação natural é uma opção legal, acho que vem vindo. Ela é muito importante, você falou vantagens e desvantagens, né? Vantagem: dá para você direcionar especificamente para aquele animal que tem um determinado problema. Então, assim, ele tem uma pancreatite, ele tem uma alergia, ele é oncológico. Você consegue direcionar uma alimentação que atenda especificamente a necessidade dele, trazendo melhor qualidade de vida e muitas vezes ajudando até numa cura, né? O que acontece? Como todo serviço customizado, ele acaba sendo um pouco mais caro. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, essa é a principal desvantagem. Não é todo mundo que vai poder pagar a marmitinha do seu cachorro, do seu gato, direcionada para a necessidade diária dele. Mas, assim, se for pensar que a gente falou no começo, que cada vez mais vem essa humanização, eu não sei até que ponto que vai, eu vejo como uma tendência, assim, de mercado. Todo mundo? Não é uma coisa para todo mundo. Mas vai ter aquele tutor que direciona para isso, né? Você acaba tendo vários benefícios por ser desenhado para o seu animal. Então, por exemplo, tem bastante animal que tem problema de alergia, né? Coceira, dermatite. E isso é uma questão difícil de resolver, porque uma das coisas mais difíceis de saber é de onde vem a alergia. E aí, quando você dá ração, por mais que tenha as rações hipoalergênicas, muitas vezes não resolve, porque aquele animal é um organismo e o dele é diferente, a necessidade dele é diferente. Quando você vai para um consultor, para uma pessoa que trabalha com alimentação natural, ela vai fazer vários testes ali até acertar,
até o animal parar de coçar. Então, é um mercado interessante. Eu acho que vai crescer, nunca num volume para competir com fábrica de ração. Só que não é para todo mundo que pode pagar. É caro e trabalhoso, né, Janaína? Dá trabalho, né, Oba? O animal gosta, né? Porque normalmente a palatabilidade É muito mais palatável que ração. É bem melhor, né? Então, às vezes a pessoa compra, fala, nossa, meu cachorro adora, né? Porque é a mesma coisa, né? Você comer um alimento úmido ali, gostosinho, Sim. e normalmente o que o animal recebe é um alimento seco, né? Que graça tem comer um alimento seco, né? Então, a palatabilidade é muito melhor. Só que o problema normalmente é o custo e o trabalho que se dá para manusear esse alimento, né? Tem bastante coisa. Por exemplo, que nem a gente vê aí pessoas dando carne crua, né? Faz mal desde que ela esteja profilaticamente, né, tratada? Não. Mas muitas vezes você vai transmitir uma doença ali para o seu animal, e é uma doença grave, geralmente, que vem aí, né, de uma carne contaminada, que numa ração não tem. Então, assim, tudo pode. É igual a gente falou assim, ingrediente ruim. Não existe ingrediente ruim desde que bem utilizado, né? Mas aí para quem? Nós, zootecnistas, alguns veterinários, né? Tem que saber o que está fazendo. E eu mesmo, Eugênia, sou contra dar carne crua pro animal. Eu não... Inclusive, se você tem alguns grupos aí, você vê, coloca no congela lá alguns dias que... Seria esse, né? O tratamento. Sim, mas pergunta para os laboratórios de microbiologia como que eles armazenam o banco de micro-organismo dele. Congelado. Né? Então, eles congelam, aí quando eles precisam daquele micro, vão lá, descongelam, o bichinho tá vivinho lá, né? E trabalha com ele. Então, congelar não destrói, congelar simplesmente inibe o crescimento. Tá? Então, se essa proteína animal tem alguma contaminação, você congelar não vai destruir. Simplesmente você parou de crescer aquele micro-organismo. Inibe. Então, a chance de você, né, transmitir algum micro-organismo patogênico para esse animal existe. Não, existe então, sim. Ovo cru, carne crua, existe você vai fazer com que o seu animal tenha risco de bobeira? Pois é. Não tem Nem necessidade, compensa, né? Até eu brinco, né, Janaína? Eu tenho 3 cachorros ali e o cachorro começa com diarreia, né? Você já tá tratando, correndo. Eu falo, a gente tem diarreia e sofre lá, não faz nada, né? O cachorro leva no veterinário, lá gasta um dinheirão, né? Mas é assim. É tudo mais, né? Né? Eu tenho 2 filhas e hoje eu tenho 4 cachorras. Tudo bem que as minhas meninas têm plano de saúde, mas se eu levar num pediatra particular, eu acho que uma consulta sai ali uns R$250. Eu levei uma das minhas cachorras anteontem, a consulta, o hemograma e um raio-x, R$450. Nossa. Então, assim, hoje, querendo ou não, a gente que também tem esse cuidado com o pet, é uma demanda alta financeira. Se você for fazer direitinho, cuidar, prestar atenção, igual o Hugo estava falando de diarreia, a gente já se preocupa. Se é a gente, né, fala assim, daqui a pouco passa. Então, e também porque dá trabalho ficar limpando, né? Então, você tenta cuidar. E eu falo, dar carne crua para o animal é um risco. Eu não corro esse risco. É um risco. Dando uma continuidade, uma extensão nesse assunto, qual profissional você acha que a gente deveria procurar para fazer uma alimentação natural? Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou zootecnista, mas não é só por eu ser zootecnista. Eu tô aí na pista, vamos falar assim, há 14 anos, desde que eu saí da UEL, né? E me relaciono com diversos tipos de profissionais, muitos deles veterinários, né? E eu entendo que, a não ser, aquilo, você sai da sua faculdade e você vai buscar especializações, mas de forma natural, para aquilo que a gente foi preparado aqui, com os conhecimentos que a gente tem, desde ingredientes, a parte da bioquímica, a parte da fisiologia, que na zootecnia sempre foi muito forte, e a veterinária não é o foco, até porque o foco deles é doença, é tratamento, é cirurgia e já não é o nosso. Eu entendo que um zootecnista tem uma capacidade, mesmo que ele não tenha esse conhecimento nato, mas uma capacidade de ler um determinado material sobre nutrição e entender melhor do que um veterinário. Mesmo cálculos, né? Exatamente. O que a gente tem, né, meninas? De estatística e Demais. formulação, quadrado de Pearson. Nada contra o veterinário formulando, tá? Mas é que eu acho de verdade que
zootecnista está muito mais apto para isso, assim como nós não estamos aptos para a parte de cirurgia, de doença, de prognóstico e até de medicação. Eu, recentemente, ano passado, como representante comercial, peguei uma pasta de medicamento para vender. Meu Deus. Consegui, mas era uma dificuldade muito maior do que qualquer rótulo de ração, de qualquer produto nutricional que eu bato o olho ali. Então, assim, dá para você se esforçar, entender e ser um profissional qualificado? Dá também. Só que o esforço é maior. A tendência natural da veterinária é a parte de medicamento e doença, cirurgia, saúde, né? E a nossa, eu entendo que nutrição. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre mais um patrocinador nosso aqui, e é o Mister Sabor. O Mister Sabor Alimentos, eles são especializados na fabricação de salgados congelados. Aqui a mesa a gente tem, e são coxinhas, esfirras, empadas, entre outros. São produtos congelados onde você pode preparar no conforto do seu lar, no forno, micro-ondas, e essa empresa, ela está no mercado desde 1995, já tem anos de história. Ela é sediada em Londrina e fica localizada na rua Francisca Hosken de Farias Castro, número 200, no Parque Industrial Kyugo Takaka, aqui em Londrina mesmo. Fica próximo ali ao Cafezal, e você encontra os produtos da Mister Sabor em uma ampla rede de supermercados deliciosos. Agora, Janaína, uma outra pergunta que a gente tem, tem dúvidas assim. O público que tem gato e o público que tem cachorro, os dois, ambos, né? Gato e cachorro. Você tem uma dúvida assim frequente, que é: o cachorro, ele come a ração do gato, vamos supor que acabou, ele come a ração do gato. Isso pode, e se fosse ao contrário, o gato comendo a ração do cachorro também? Isso é bem comum mesmo. Acontece com frequência, até porque assim, geralmente a ração do gato ela é mais palatável, porque ela tem uma quantidade maior de proteína, e geralmente uma quantidade maior de proteína de origem animal, ela acaba sendo mais atrativa do que a ração do cachorro. Então, o cachorro geralmente adora a ração do gato. Faz mal ele comer a ração do gato? Não. E o gato comer a ração do cachorro? Faz. Por quê? Porque o gato ele tem um aminoácido que é essencial para ele, que ele precisa consumir, que é a taurina. E aí, nas rações de cães, salvo algumas exceções, que é para uma determinada espécie, né, bem específica, de maneira geral, a ração de cães não tem taurina. E aí o gato, consumindo a ração do cachorro no médio e longo prazo, ele vai vir apresentar problemas principalmente de característica cardíaca, acaba interferindo também na parte de visão, e assim, não é se vai acontecer, porque o gato precisa, né, dessa taurina, que hoje qualquer alimento de gato, do mais econômico até o super prêmio, todos eles têm a quantidade que o gato precisa para comer, mas aí ele precisa comer a ração de gato. E o gato, né, até eu brinco, né, que é um animal que foi mal fabricado, né? Porque os gateiros que estão falando isso. Ele apresenta alguns problemas de não conseguir sintetizar alguns nutrientes, né? Então, você pega lá, igual a gente, por exemplo, você come uma cenoura que tem caroteno, você consegue converter em vitamina A, o gato não. Né? O gato tem uma exigência muito maior de proteína, de aminoácidos. Então, se você der uma ração de cachorro, você não vai estar atendendo a exigência desse animal e, consequentemente, vai gerar deficiência, né? Então, a Janaína tem toda a razão. Não pode dar ração de cachorro para gato. Tem uma outra questão ali na ração de gato. Geralmente a gente, na formulação, de acordo com a formulação, a gente adiciona um ácido que é para garantir a quantidade, o número, me faltou a palavra, do pH. Então, por exemplo, se você olha numa ração de gato, tem lá pH urinário geralmente de 6,2 a 6,8, porque o gato precisa, né, desse pH quase que neutro
para não favorecer a formação de cálculos, e esses cálculos renais que a gente sabe que é bem comum em gato. E aí tem tanto cálculo de ambiente ácido quanto cálculo de ambiente básico. Só que aí a ração de gato ela já tem um acidificante que é específico para ajudar a controlar e amenizar essa formação. A de cães não tem esse controle. Então é mais um fator que é extremamente importante que o gato coma ração de gato. Sim. E que o gato também ingira muita água, né, Janaína? Que é um dos problemas. O gato é um animal que não gosta de beber água. Então, você tem que forçar esse animal a beber água. Forçar como? Né? Uma água de qualidade, né? Limpar diariamente, 1 ou 2 vezes aí por dia. As águas correntes, né? As água fontezinhas. correntes, tudo para estimular esse gato a beber água. Um truquezinho, vamos falar assim, que não é uma coisa tão dispendiosa e que ajuda muito nessa questão da umidade que o gato precisa, são os sachês, né? Só que assim, tem muita gente que acha que o sachê é um petisco, e não é. O sachê, tanto de cães quanto de gato, ele é um alimento completo, igual a ração. Então eu poderia tratar o meu cão, o meu gato, só a sachê? Pode. É que geralmente fica um pouquinho fora do orçamento, mas pode. E aí até tem ali algumas opiniões, né, que falam que o ideal seria o gato consumir um sachê todo dia. Por quê? Porque além da parte nutricional, ele ajuda muito nessa questão da umidade, que o gato tem essa dificuldade, e aí acaba tendo todo o problema de cálculo, né? Janaína, uma coisa que assim, a gente tem visto, eu mesmo já passei por essa questão. Adestradores, eles falam pra gente que o cachorro, ele tem que comer, a gente tem que colocar comida e ele tem que comer. Se ele não comer, a gente tira, porque diz que isso é um processo que já vem de anos da vida deles, na genética deles. E isso é verdade? É esse mesmo comportamento que tem do cão e o gato? É parecido o comportamento ou é diferente? A gente até comentou anteriormente, né? Eles têm comportamentos alimentares bem diferentes, né? O cão, geralmente, né? Pensando que ele tá com a saúde em dia, vermifugação, ok? Você coloca ali a ração no potinho, ele vai e come tudo na hora. Esse é o comum, né? O gato já não. O gato você coloca ali, ele pode ser que ali na hora ele mordisque um pouquinho, até porque assim, se você pegar ali a parte de mandíbula de cães e gatos, são bem diferentes, né? Os cães têm muito mais dentes que gatos, inclusive muito mais pré-molares ali, então eles conseguem mastigar bem, prensar bem a comida. O gato já não. O gato ele só dá uma rasgada, né? Ele tem os caninos bem eminentes ali, tem bem menos molares que os cães, então ele não consegue mesmo comer nem na velocidade, nem a quantidade que um cachorro, né? Então, assim, eu coloco a ração para minhas cachorras, que eu falei, eu acabo colocando à noite, elas não consomem tudo na hora que elas estão ali. Não retiro. Claro que o adestrador tem, né, toda uma intenção ali de comportamento, aí vai muito do que a gente quer condicionar o animal, né? Mas é o que eu falei, não pode aquela coisa de você colocar, o cachorro comeu tudo, pensando que você colocou a quantidade que ele precisa comer, você vai lá e coloca de novo a mesma quantidade, isso é que não pode. Mas o cachorro tem uma tendência a comer tudo de uma vez, né? E o gato não. Por isso que às vezes o gato é importante você colocar o comedouro dele num lugar, se você tem outros animais, num lugar que o cachorro, por exemplo, não vá ter acesso, né? Num lugar mais alto, e deixar uma quantidade ali, se você tiver em casa aí, repondo, porque ele vai comer, diz aí, de até 15, 16 vezes no dia o gato se alimenta, pega 3, 4 quibos de ração. E o proprietário tem que estar muito atento, né? Se ele tem mais de um cachorro, por exemplo, e se ele dá a quantidade para o animal comer lá naquele momento, e aí um animal vai lá e come metade, outro come tudo, aí sobrou aquela metade, e o guloso saíram de vai lá, lá e e o guloso come, vai lá né? e come aquilo lá. Aí você vê que um tá engordando, outro tá emagrecendo. Em casa Aí tem você isso. tem que fazer um manejo, né, para evitar que o animal guloso lá coma mais do que ele necessite. Aí você tem que retirar e até estimular o outro a entender que ele tem que comer tudo de uma vez, né, porque senão o outro vai lá e vai comer e vai ficar obeso. Eu tenho uma que ela come o dela, daí os outros menorzinhos, e ela já é enorme. Aí os outros, às vezes, não come tudo, eu tenho que tirar o comedouro, porque senão ela vai lá e ela vai comer de todo mundo que sobrou. Ela precisa? Não, mas Em casa não tem esse problema. Eu tenho um só lá, um gatinho, ele vai, come 15 vezes por dia e dorme. Gatinho tranquilo. E, ô Janaína, como agora a gente tá falando sobre comportamento, né? Gato, cão.
qual que é o comportamento alimentar de um cão e de um gato? Quais são as diferenças? Tá. Esquece. Agora, Janaína, uma outra pergunta aqui, um pouco direcionada aqui para a parte que agora tem um crescimento muito grande de pessoas vegetarianas, né? E aí criou-se também o uso de rações vegetarianas para cães e gatos. Um assunto bem polêmico e a gente queria saber a sua opinião. Eu acho polêmico também. A minha opinião, ela é polêmica também. Eu acho que vegetariano tem que ter passarinho, tem que ter uma iguana, porque cães e gatos não são vegetarianos. Não são. Dá pra fazer ração vegetariana? Dá pra fazer. Tem algumas no mercado. Só que aí, assim, é uma ração sem proteína de origem animal, ok? Só que, assim, não dá... Aí tem muita gente que aí confunde um pouco a questão de vegetariano, vegano, que não pode ter nada que não seja natural. E aí fica impossível, porque é aquilo que eu falei. As vitaminas, os aminoácidos, os ômegas, muitas vezes eles têm que vir de uma forma sintética adicionada. Então, assim, dá para fazer ração para o cachorro, até para o gato, que não tem origem animal? Dá. Mas aí eu vou realmente perguntar, é para satisfazer você ou o seu animal? Você está pensando na sua crença, no que você acredita, no que te incomoda e não está respeitando a característica fisiológica do animal de estimação que não é dessa forma, né? Ele não foi criado para ser vegetariano. Mas dá, desde que você suplemente ou desde que seja uma ração própria com a suplementação que tem que ser, dá para existir, sim. Agora a gente vai agradecer também mais uma empresa que foi a Dogs Pet. A Dogs Pet ela é especialista em petisco, é uma empresa que é de Arapongas, ela pertence à Gigante T Group. É um grupo que está no mercado desde 2010. A empresa tem como instrumento de promoção e bem-estar animal, trazendo conjunto isso às interações humanas. Ela trabalha com bastante tipos diversificados de petiscos que são presentes hoje no mercado, como os biscoitinhos, snacks, eles também têm cascos, em épocas de festividade, tem ovo de Páscoa, tem panetone, tem cerveja para cachorro, vinho. Trabalha com a maior variedade de produtos para você ter interações com o seu cão. Você vai encontrar os produtos da Dogs Pet, nos melhores pet shop da região. E você que é dono de um pet shop e ainda não trabalha com os produtos da Dogs Pet, não perca o tempo e ligue agora no telefone 43 3172 2950 e peça já um representante comercial na sua loja. A Dogs Pet, ela deu pra gente, né, disponibilizou pra gente alguns produtos, alguns kits da sua rede, onde a gente vai fazer um sorteio. Então, quando esse podcast for ao ar, a gente vai estar passando para as pessoas a data de quando vai ocorrer. Vai ser um sorteio que vai ocorrer no nosso Instagram, no @zoocast. E lá as pessoas podem participar. Vai ter um post oficial. Aí a pessoa pode ir lá, acessar, seguir as regras certinho, que a gente vai fazer o sorteio. Possivelmente o sorteio será realizado no dia 13 de maio, no dia do zootecnista. Participa lá, gente. E falando, né, essa empresa, eles trabalham com bastante coisas interativas entre dono e cão. E eles também trabalham com casco, né? O que você acha dessa interação da gente colocar o alimento e com o animal? Então, com essas interações, né, com o humano, com o cachorro, em dar vários tipos de alimentos, como casco, o que você acha sobre a alimentação, né, de, por exemplo, dar uma cenoura, alimentos que não têm tanto enriquecimento nutricional, mas que é um enriquecimento ambiental. O que você acha desses enriquecimentos ambientais para os cães?
Eu acho que é bem importante, principalmente hoje, quando a grande maioria dos tutores passam o dia fora, né, trabalhando. Então, aí quando você volta para casa, até é uma maneira de se conectar, né, lançar mão de brinquedos ou até alguns petiscos, né, que formam um vínculo maior, né, o animal, ele tá entendendo que você tá fornecendo aquilo para ele, e muitas vezes é o que você falou, ele vai comer uma cenoura, que nem o Oba falou, o cachorro dele gosta de melancia, a minha também. Não são ingredientes que vai ter um impacto nutricional. Não dá para ele viver de melancia, para ele viver de cenoura. Muitas vezes vai ficar ali um tempo roendo aquilo, comendo, além de fortalecer o vínculo com o tutor, né? Se a gente for pensar nessa de distração e de brinquedo, tem os ossos, hoje em dia que tem vários tipos de ossos aí, alguns eu indico, outros nem tanto, mas eu acho que é válido, né? Os animais, eles acabam passando muito tempo sozinhos por essa questão dos tutores estarem fora trabalhando. Então, você promover um enriquecimento, seja por meio de brinquedo ou alguns petiscos, eu acho que só favorece. Mas temos que tomar cuidado, né, Janaína? Porque às vezes o tutor dá esses ossos e não está em casa, né, um tamanho inadequado, o animal engole, engasa e vai acabar morrendo. Então, principalmente esses ossos aí tem que ter muito cuidado na hora de fornecer, a qualidade desses ossos. Então, é um alimento meio complexo, né? Alimento não, né? É um petisco, uma distração. Mas o consumo do osso, principalmente, seja qual for, e aí tem várias coisas que a gente vê hoje no mercado, é importante que ele seja supervisionado, né? Porque muitas vezes você não comprou um tamanho correto para o seu animal, ou assim, a gente muitas vezes não espera o comportamento que o animal vai ter, ele mordeu ali, aquilo lascou, engasgou. Tem alguns que não são ossos mesmos, que eles são artificiais aí, que é uma espécie de couro, né? Aquilo, geralmente, ele fica úmido, ele amolece, e aí muitas vezes o animal engole um pedaço maior, ele pode chegar a colar em algum órgão, engasgar. Eu já vi, infelizmente, animais virem a óbito. Alguns, pelo processo até pelo qual o produto passa ali, pela soda cáustica, que faz o branqueamento daquilo ali. Alguns têm alergia, têm reações. Então, assim, toda vez que você for... Isso vale para tudo que é novo, né? Toda vez que você for fornecer alguma coisa que não é de costume do animal, seja um petisco, é importante que você forneça e esteja ali supervisionando. Não é dar e virar as costas e ir embora, porque às vezes o que era para ser, né, um agrado, um benefício, pode se tornar um problema bem grande. Então, quando for para dar osso pro cãozinho, pros animais, alguma coisa assim, supervisão sempre e ver a qualidade, né, do material. Até nessa questão que a gente estava falando de profilaxia, esses ossos, a gente tem que ter uma certeza, né, se é que é possível, de que ele não tem nenhuma contaminação, né? Porque, querendo ou não, é um osso, ele tem uma tendência a ter o quê? Um acúmulo de bactéria. Então, muitas vezes, se aquilo não foi tratado corretamente, não passou pelos procedimentos que são necessários para que ele até coloque esse produto no mercado, é o que eu falei, um petisco, um agrado pode virar um problema bem grande. Sim, e além disso, né, às vezes a pessoa compra um osso grande ali, fica lá um mês o osso lá, né? Então, como é um alimento que tem características orgânicas, o animal vai babando, né, vai rolando pelo chão, não sabe onde que andou esse osso e acaba desenvolvendo micro-organismos ali que podem causar problemas de saúde para o animal. Então, tem que ter todo um cuidado na hora de utilizar esse tipo de agrado aí. Muito cuidado mesmo. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre mais um patrocinador nosso, que é a Matsuda Pet. Bom, a Matsuda Pet, ela faz parte do grupo Matsuda, é uma empresa brasileira que ela foi fundada em 1948, ela atua em diversos segmentos do agronegócio. É uma fábrica de ração pet e distribuidora de ração para cães e gatos. Possui uma linha pet completa, com tudo para o cachorro filhote e adulto, e rações para gatos de todas as raças e portes, e produtos para pets. Aí aqui também a gente observa vários produtos dessa linha, tem a M-Line, Vitamax, Vitamax Natural,
Thor, Nhaque, Tirinhas Nhaque e Vita Mais Biscoito Pet. Você pode encontrar os produtos da Matsu e da Pets nos melhores pet shops e casas agropecuárias de Londrina e região. E você também que quer ter produtos de qualidade como o da Matsuda em seu estabelecimento, fale com a gente agora mesmo ou com um de nossos representantes. Aqui a gente tem os produtos do sorteio que a gente vai fazer. Temos saco de ração, boné... aqui também, essa ração aqui, dessa opção que tem. E aí vai ter tudo no sorteio, gente. O sorteio vai acontecer dia 13, né? 13 de maio. E aí é pra vocês participar. E, Janaína, pra gente terminar, uma dúvida que é bastante frequente entre os tutores é: quais são os alimentos tóxicos para cães e gatos? A gente vê bastante coisa aí, né? Ainda mais eu falo, a internet é amiga e inimiga, né? Porque às vezes tem informações soltas e nem sempre tudo que tá ali é real, né? Mas assim, alimentos para cães, que eu considero assim que de jeito nenhum são tóxicos, vai ter problema. Que a gente sabe ali, o rei deles é o chocolate. E o chocolate por causa da tobramina. E aí, junto com o chocolate, por exemplo, tem a cafeína, que também é tóxica. Então, nada de café, nada de chá, né? Preto ali e tal. Mas é só um pouquinho. Se eu não me engano ali, acho que 4 gramas por quilo de peso, que se fala, é nada. Um cachorro de 10 quilos comeu 40 gramas de chocolate, que é pouquinho, ele pode vir a óbito. Então, assim, é muito sério a questão do chocolate. Tem gente que acha, é só um pedacinho, porque ele me viu comendo, vai ficar com vontade. Não pode, gente. Aí tem a uva, que também é tóxica, tanto a uva normal aí, quanto a uva passa. A questão da cebola. A cebola também, né, ela acaba diminuindo glóbulos vermelhos. Então, dependendo da quantidade, da frequência, o animal vai começar a apresentar problemas de saúde. O que mais que eu me lembre agora? Ajuda aí, Oba. Quanto ao chocolate, né, Janaína? Chocolate amargo, né? Quanto mais puro, mais rico em cacau, maior a toxicidade, né? Isso. Então, chocolate branco já o risco é menor, chocolate ao leite também, né? Então, chocolates com maior quantidade de cacau. Tem que tomar cuidado. Temos também macadâmia, né? Isso, que é tóxico. nozes, Outra coisa, xilitol, que é um Xilitol. açúcar presente em guloseimas, em doces para humanos, né? Que é comum, mas para os cães, Ele né? é tóxico. Ele é tóxico. Tem né? bastante em bala, Sim. pirulito, esse tipo de coisa. Que muitas vezes, que nem a gente que tem filho, já aconteceu da minha filha tá chupando um pirulito e dividindo com o cachorro. Assim, chupa aí, eu chupo aqui. Mas, não fez nada. Não fez nada porque foi um volume pequeno, mas a gente não sabe. Algumas dessas alergias, por exemplo, elas são cumulativas. Então, comer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho daqui a pouco, vai dar problema. Então, é melhor evitar, né? Sim, e também não quer dizer que às vezes o animal come, ele vai ter algum problema, tá? Eu falo, Exatamente. porque uma vez estava dando aula, né? E abacate, pela literatura, pode ser tóxico. Aí um aluno falou, tinha um cachorro lá do lado do posto do meu pai, lá o cachorro vivia de abacate, né? Mas Então, eu estava estudando sobre isso no meu curso ali de alimentação natural e parece que o que é tóxico mesmo é a semente do abacate, desde aquela película que envolve a semente, não o abacate, porque tem alguma parte de alimentação natural que a gente põe abacate para o sim, cachorro. né? Então, como na literatura tem que é tóxico, então eu falo melhor não correr o risco. Sim. Mas né? varia muito de organismo Sim. para organismo, né? Por exemplo, outro dia aconteceu um episódio na minha casa que eu achei que ia ser óbito, mas uma das minhas cachorras, a mais novinha ali, ela pulou a janela, até hoje eu não sei como ela fez isso, tem grade, ela entrou e tinha uma caixa de bombom da Cacau Show de licor ainda. Meu Deus. Gente, sem brincadeira, Porque o chocolate e o álcool faz mal, né? tinha uns 30 bombons daqueles pequenininhos, não sobrou nenhum. Álcool sol pra cachorro. Na hora que eu cheguei, que eu abri a porta, que não era pra ela estar lá dentro, e ela saiu correndo, eu já falei, pronto. E a hora que não sobrou um bombom. Eu falei, morreu, porque além de ser chocolate, tinha licor. Mas provavelmente chocolate ao leite. Então. Ele é mais Aí fraco assim, em ela cacau. vomitou muitas vezes, ela teve diarreia, mas tá lá, firme e forte, graças a Sim, Deus. Sempre ter esse cuidado, né? Também com plantas, né? Plantas tóxicas. Sim, né? Samambaia, comigo ninguém pode, né?
Aquela rosa do deserto que é muito comum também, é Nossa, tóxica. É professor. tóxica. Minha mãe adora Não planta. sabia que a rosa do deserto É. era tóxica, A olha rosa só. do deserto eu andei lendo, né? Os indígenas usavam o leitinho que ela tem para colocar na ponta da flecha para. A seiva, né? Nossa, não Então ela imaginava. é bem forte. Sempre Mas tem um parece que eles cuidado. sabem, né? Quando é tóxico. Outro dia deixei um vaso na frente de casa daqueles. É que fala as plantas do mal olhado lá. Tinha 7 plantas dentro do sim. vaso. Uma delas era comigo, ninguém pode. Cheguei, essa mesma cachorra que comeu uma caixa de chocolate. Outro dia ela comeu o motor do portão também. Nossa. Ela acabou com o vaso, mas acabou. A única planta que estava intacta era o comigo, ninguém pode. Ela não chegou perto. Daí eu falei, mas deve saber mesmo, Sim, né? né? Porque as outras não sobrou uma pra contar a história. Agora, comigo, ninguém pode, estava fora do vaso, mas intacto. Assim, ela não chegou perto. Azaleia, tem várias plantas ainda, então tem que tomar cuidado Sempre com tem esse plantas. cuidado, né? Né? E voltando, né? A uva. Tem na literatura, fala que animal come um monte de uva, não acontece nada. E tem na literatura, comeu 2 uvas e morreu. Então, na dúvida, eu falo. assim, eu já dei umas uvinhas, Né? Na dúvida, não utiliza, mas né? não dou mais. Tem tantos produtos hoje em dia no mercado, né? Próprio pra eles, então bom não arriscar. Tem que tomar cuidado com essa questão excessiva da humanização, né? De achar que os cães e gatos são crianças pequenas. Não, eles não são crianças pequenas. Os cães e gatos são cães e gatos com necessidades alimentares e de saúde de cães e gatos. Você pode tratar como filho, mas eles têm necessidades de cães e gatos. Não é a mesma coisa que você tratar o teu filho, é bem diferente. Então, Janaína, professor Oba, gostaríamos de agradecer. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Vamos sair daqui com muito mais informações sobre o assunto. Esperamos que os nossos ouvintes e telespectadores também tenham adquirido essa informação. Trouxemos um presentinho para agradecer vocês, Olha, obrigada. professor. Nossa. Oba. Só de chocolate. Pra você, Janaína, Obrigada, também. gente. Gente, foi... Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Foi muito legal para mim poder estar aqui falando com vocês, com o pessoal aí sobre isso. E estou à disposição sempre que precisar, tiver qualquer dúvida na área. Muito obrigada pela palestra, meus parabéns. Obrigada, professor Oba, também pela Eu participação que e agradeço. apoio. E é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast. Queremos agradecer também a você que ficou ouvindo nós até agora. E segue a gente nas redes sociais, @Zotcast. E para saber mais sobre o sorteio, vai ser bem legal. Gostaríamos também de agradecer a Special Dog, que disponibilizou que hoje a Janaína pudesse vir aqui fazer esse podcast com a gente. Agradecemos muito por vocês. Muito obrigada, Special Dog, pela oportunidade. Aprendemos muito com a Janaína. Com certeza, nós e todos os nossos ouvintes agora estamos muito mais preparados e com muito mais informações para conseguir lidar melhor com a parte nutricional dos nossos bichinhos. Obrigada. Obrigada, pessoal.